Dando continuidade, então, numa segunda parte de um processo inflamatório agudo, vocês viram, então, que a inflamação é um termo importante, principalmente para conter, né, para inibir toxinas e para restaurar um determinado tecido que foi agredido ou teve por toxinas bacterianas um grau de intoxicação e destruição de parte desse tecido por agressão. Muito bem, fazendo um brainstorm de tudo que vocês viram na primeira parte, vocês verificaram que um processo farmacológico é de fundamental importância, onde neutrófilos, tá, tem que ser chamado até a periferia de um determinado vaso para poder sair. E tudo isso inicia-se então com quando o macrófago reconhece estruturas estranhas. Eu falei para vocês que existe uma sequência de proteínas comuns a vírus, bactérias ou qualquer outro órgão estranho chamado de PAMPs. Quando ele reconhece, então, ele faz então a síntese e secreção de citocinas. Essas citocinas fazem alterações vasculares importantes ou ainda promovem degranulação de mastócito a produzir histamina e serotonina, quais eram responsáveis então por alterar o contingente vascular. Quais são as alterações vasculares que eu não posso deixar de lembrar? Primeiro, eu tenho que ter uma isquemia transitória. Para que essa isquemia transitória é importante? Para eu ter um quadro de marginalização leucocitária e para promover uma estase, que é a parada do fluxo sanguíneo, favorecendo assim que os neutrófilos se adiram ao endotélio vascular. Posteriormente, eu tenho uma vasodilatação. Essa vasodilatação é importante, tá? Porque mantém um fluxo baixo de pressão interna nesse vaso. E associado então com as aminovasoativas, eu tenho a contração endotelial, eu aumento o quadro de pertuito vascular, favorecendo então que plasma e células saiam do vaso sanguíneo. Muito bem, vale aqui colocar um adendo em todo esse quadro que refere-se à isquemia transitória, à vasodilatação, que é uma hiperemia ou também chamada de congestão, e a essa exudação celuloplasmática. Esses três fenômenos, eles são chamados de tríplice resposta de Lewis, que é importante, então, num quadro de preparo para que você tenha uma exudação plasmática e celular. Então, nesse tópico, o que nós vamos abordar é essa funcionalidade do que ocorre quando o plasma e a célula saem do vaso, até chegar ao ponto da finalização de um processo inflamatório agudo. E quais são os fatores plasmáticos mais importantes? Todos, mas um em particular tem uma fundamental importância, chamado de sistema complemento. Sistema complemento que eu vou dizer para vocês guardarem talvez o principal deles, um C3, que quando ele acaba saindo, ele é cortado em dois fragmentos, chamado de C3A e C3B. E aí também eu tenho o C5, que também vai ser importante para agir na quimiotaxia, para fazer com que crie uma via por gradiente químico, aonde o neutrófilo ele caminha por esse gradiente de quimioafetividade, levando então a um processo de que chegar o nosso neutrófilo até o agente agressor. Mas como é que ele ocorre? Mais uma vez, vamos voltar ao nosso material esquemático. Mais uma vez, eu tenho aqui um vaso sanguíneo dilatado, portanto, estou naquela fase de vasodilatação, aonde eu já tive a nossa marginalização leucocitária. Saindo do vaso, por rolamento, eu tenho o neutrófilo e também tenho a exudação de plasma. À medida em que ele começa a sair, algumas enzimas próprias do tecido conjuntivo começam a cortar esses fragmentos em duas partes. Uma parte chamada de A e outra parte chamada de B. E que na realidade é como se fosse um brinquedinho de Lego que tem as suas ligações, que tenha afinidade. Ok? Muito bem, pessoal. O que faz esse plasma? Esse plasma, de uma fração importante, ele tende a chegar aonde teve a agressão. E qual é o principal parte do sistema complemento? Normalmente a parte B. Parte B associado ao agente agressor. É como se ele se identificasse a área de injúria, delimitasse aquele território de injúria num processo de delimitação que tem nome, chamado de opsonização. Muito bem, enquanto a parte 3B se liga à agressão, a parte A vai se ligar o nosso
anticorpo. Quem produz o anticorpo? Muitas vezes célula inflamatória, vamos chamar assim. Mas aqui nós vamos ligar ao neutrófilo. Perfeito? O que é a opsonização, então? É uma das situações importantes de vocês guardarem. Então, olha só. Opsoninas são moléculas para facilitar o englobamento e a digestão de partículas que penetram no tecido. É como se ela fosse uma marcação de território. E tem moléculas que fazem isso com grande propriedade. E qual é a principal que eu quero que vocês guardem? A fração B da proteína do sistema complemento 3. Então o C3b ele vai chegar na região agredida e vai demarcar o território. É ali que vai olhar e falar assim, neutrófilo, eu estou marcando aqui. E a outra parte, o C3a, vem aqui para grudar como um brinquedinho de Lego novamente a essa porção de 3b. E é assim que se prepara, então, a famosa quimiotaxia. Então, como é que se promove? A partir de uma opsonização da região agredida. E a outra parte A, totalmente grudada ao nosso neutrófilo. Lembre que esse grau tem uma afinidade química e por gradiente químico de concentração, ele faz com que todo esse conjunto se ligue ao outro conjunto. Da seguinte situação, eu tinha um zíper, esse zíper foi quebrado, mas à medida que eu vou fechando, ele tende a se juntar de novo na seguinte situação. Ele vai trazendo por gradiente de concentração numa via para grudar então o antígeno e o anticorpo. Esse processo de via de chamar o antígeno até a região ao anticorpo, isso é chamado então de quimiotaxia, ou pegar um táxi de forma química para chegar então no agente agressor. Muito bem. Imagine então que este quadrado aqui, ó, seja a área da membrana plasmática ou de uma célula que foi agredida por nosso neutrófilo, pelo nosso organismo. Então, o que eu vou dizer? Que essa porçãozinha aqui, ó, da bactéria, vamos colocar isso aqui como uma bactéria, por exemplo, a sua membrana plasmática é representada por esse retângulo, que foi juntado ao nosso anticorpo pelo mecanismo do C3. Esse C3, então, mais A e B se juntaram, trazendo, então, uma íntima ligação. O neutrófilo ele consegue fagocitar essa molécula que parece ser maior que ele? A resposta é não. Então ele cria um mecanismo, o próprio organismo cria um mecanismo de ataque. A quem? A membrana do agente agressor, chamado de fenômeno de ataque à membrana. Quando que ele ocorre? Após a quimiotaxia, quando se juntam então o antígeno e o anticorpo. O que é esse ataque à membrana? Outros fatores do sistema complemento, ele começa a se aderir como proteínas intrínsecas que ele penetra no mosaico fluido da membrana plasmática, dos oligolipídios, da membrana plasmática de qualquer agente agressor ou da própria célula agredida internamente por um vírus. O que ocorre então? Ocorre que ele produz então a inserção de proteínas do próprio sistema complemento na própria membrana plasmática, formando como se fosse uma estrutura tubular. Então eu tinha o C3, aí eu agrego um C1, agrego C2, agrego C4, C5, C6, C7, C8, até formar uma estrutura tubular. Ele se organiza em um túbulo para quê? Para facilitar, então, a secreção de enzimas pelo neutrófilo por esse tubo aqui. Como é que ocorre? O neutrófilo, então, ele produz grânulos fagossomos pela membrana plasmática, fazendo com que ele penetre no interior dessa proteína que o organismo propriamente criou, fazendo com que todos os seus grânulos enzimáticos penetrem no agente agressor. Que grânulos são esses? Enzimas e principalmente hipoclorito de sódio. Uma vez que ele começa a produzir e a sintetizar esses grânulos são rompidos aqui dentro da membrana plasmática e ele começa então a promover então a dissolução dessas proteínas dentro da membrana e também atacando a membrana, fazendo com que ocorra a dissolução. Agora, em moléculas pequenas, fica mais fácil do nosso neutrófilo fagocitar, como se fosse um grande brinquedo de Pac-Man. Eu começo a fagocitar moléculas pequenas que ficam muito mais fácil de eu fagocitar uma molécula grande.
Por isso, o ataque da membrana é extremamente importante, ok? Aqui um modelo esquemático, tá? Então, de proteínas intrínsecas formando um túbulo como se fosse um canal para entrar o quê? Para entrar diversas moléculas para que eu tenha a agressão interna do agente agressor. Aqui então eu tenho a nota de tudo que ocorre na opsonização, eu tenho a superfície ativadora CC3, ele vai se juntando com outras proteínas do sistema complemento até que forma uma estrutura tubular, olha aqui, uma estrutura tubular que leva a um quadro de uma proteína internamente com vários fatores de complemento, formando uma estrutura tubular, levando a um quadro de ataque à membrana. Olha aí, criando verdadeiro poros para atacar então o famoso agente agressor. Ok? É como se fosse uma bomba mesmo de ejeção. Esse sistema importante é um fator fundamental. Ok, pessoal? Muito bem. Essa é a terceira parte importante do nosso grupo, aonde eu quero que vocês guardem o ataque à membrana para que depois possamos falar um pouquinho do quadro de quais são os sinais, quais são os sintomas e quais são as principais características como eu detecto clínico e histologicamente o processo inflamatório. Ok? Então, partimos para a parte C e final da inflamação aguda, para que posteriormente possamos entrar na inflamação crônica, que é um quadro totalmente diferente, que é um quadro totalmente à parte, mas que muitas vezes são consequências de tudo o que aconteceu até agora, ok?